Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui hoje para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. O vídeo de hoje é especial porque foi uma inscrita que me pediu essa palavra, né? E é algo muito incomum porque como meu canal está começando, nunca ninguém me pediu para trazer uma palavra em específico. E a palavra que ela pediu e nós vamos falar hoje é sobre a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. E apesar de parecer, né, que é um vídeo de estudo da palavra de Deus, que querendo ou não é realmente, mas você vai entender o quanto essa palavra vai abençoar e edificar a sua vida, sabe, trazer mais fortalecimento para a sua fé, mais tranquilidade e paz na sua alma, desse Deus que você serve, desse Deus a quem você confia a sua vida. Então essa palavra me abençoou demais. Eu fiquei muito contente por essa inscrita me pedir essa palavra, que eu tenho certeza que foi totalmente direcionado pelo Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a onipotência de Deus. O que se trata, né, a onipotência do Senhor? É esse Deus todo-poderoso, fala de todo o poder que ele tem. Então, a onipotência refere-se ao poder absoluto de Deus, onde ele tem completo controle sobre todas as coisas e é soberano sobre todo o universo. Em Gênesis 35:11 diz: Eu sou Deus todo-poderoso. E por que essa palavra, né? Pensar sobre essa onipotência de Deus traz tanta paz para a nossa alma? Porque imagine que a sua vida está sendo guiada por esse Deus tão poderoso, mas tão poderoso, que ele faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem de alguma forma. Isso é extraordinário, né? Eu amo uma frase que eu quero até trazer aqui para vocês, que diz assim: até o diabo é o diabo de Deus. Essa frase é de Martinho Lutero, e ele diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, só pode ir até onde Deus permite. Ou seja, Deus usa até as coisas ruins, até as coisas que o próprio diabo, o inimigo das nossas almas, tenta trazer para a nossa vida, para acabar com a gente, para nos destruir. Deus pega aquilo e fala: não, isso aqui vai ser usado para minha glória. Isso aqui vai de alguma forma converter para o bem dos meus filhos amados. Porque até o diabo é o diabo de Deus. Ele tem poder, de fato, o diabo, mas o poder de Deus é infinitamente maior e extraordinário. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos: quem dirige e guerreia a minha causa, as minhas pelejas, as minhas guerras, é esse Deus Todo-Poderoso, isso traz uma paz indescritível para a nossa alma. Então isso foi uma coisa muito interessante quando eu comecei a meditar. E aí, inúmeros versículos da Bíblia refere a esse Deus Todo-Poderoso, sabe? E eu vou trazer alguns versículos para vocês que eu faço questão para fortalecer a sua fé, já que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Salmos 33, 6 e 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Eu já estava até meditando sobre um versículo de Jó, que ele fala inclusive sobre isso, né? Que o sopro de Deus nos traz o fôlego de vida. Então, o sopro de Deus trouxe fôlego de vida para nós, né? Quando a gente foi gerada no ventre materno, desde a nossa concepção, Deus tinha todo o poder para nos dar vida através do seu simples sopro de vida, de tão poderoso que ele é. Em Jeremias 32:17 diz: Ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma é demasiadamente difícil para ti. Pensa que tem alguma coisa para você que é um pouco difícil? Que você olha e fala: eu acho que isso aqui é um pouquinho difícil para Deus. Jeremias diz que nada é difícil para Deus. Sabe aquele problema que você acha assim: nossa, isso aqui é muito difícil? Para Deus nada é difícil. Ele faz tudo com muita facilidade porque o poder dele é indescritível, não tem como a gente imaginar, a gente descrever, a gente conseguir pensar, sabe, sobre a magnitude desse poder. Em Isaías 14:27 diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Gente, nós não temos dimensão desse poder. Se Deus, a Isaías está falando aqui, né? Se o próprio Senhor dos Exércitos, esse Deus Todo-Poderoso, determinar algo na minha e na sua vida, quem invalidará a sua palavra? Quem invalidará o seu poder? Quem invalidará o que ele se propôs a fazer na minha e na sua vida? Porque ele é esse Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos depositar a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha que interessante, Jó está falando assim:
eu tenho consciência que o Senhor pode todas as coisas. Se é alguma coisa que você acha que não dá, não, o Jó tá dizendo assim, ó, eu sei que o Senhor pode absolutamente todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus tem um plano determinado para cumprir na minha e na sua vida, nada pode frustrar os planos de Deus. Nada, nem o inimigo, nada pode frustrar os planos do Senhor para cumprir na minha e na sua vida. Em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Tem alguma causa impossível na sua vida? Que você olha e você fala assim, não, isso aqui é impossível. Um diagnóstico, sabe, negativo de um médico. Uma pessoa que a gente olha e fala assim, isso aqui nem Jesus dá jeito. Dá jeito, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Tem noção disso? Talvez você só precise se lembrar disso. Que enquanto para você algumas circunstâncias, algumas questões, alguns problemas são tão impossíveis, a mudança de um marido, alguma coisa que realmente aos seus olhos humanos é impossível, a palavra de Deus diz, porque para Deus nada é impossível. Creia nessa palavra com todo o seu coração. Isaías 40, 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aí você pode estar pensando, Mariana, o que tem a ver esse versículo com a onipotência de Deus? A onipotência de Deus, como eu disse no início, nada mais é do que o poder absoluto de Deus. E aqui esse versículo me chamou a atenção quando eu estava meditando sobre a onipotência de Deus, porque ele está falando que esse Deus Todo-Poderoso, ele não cansa e não se fadiga, certo? Ele é tão poderoso que ele nunca se cansa, nunca se fadiga. E aí ele diz assim, que aí os que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas e eles vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. Ou seja, esse texto se refere que esse Deus Todo-Poderoso, ele deposita a força dele em nós. Quando a gente está cansado, a gente não tem força nem para levantar da cama, a gente não tem força nem para... A gente é um simples sobrevivente, não está nem vivendo verdadeiramente, genuinamente, está só sobrevivendo. Ele é esse Deus que dá a força dele para nós. Ele enche de vigor, de força aquele que não tem força nenhuma. Ele pega a força dele e coloca em nós de tal ponto que a gente caminha, a palavra de Deus diz, a gente corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Por quê? Porque ele deu a força dele para nós. Ele é tão poderoso e tão maravilhoso e ainda assim dá um pouco da força dele para a gente conseguir caminhar sem se cansar, para ter as nossas forças renovadas. E em Efésios 3:20, para finalizar sobre a onipotência de Deus, nada melhor do que falar esse versículo. Ora, aquele que é poderoso, a onipotência dele, né? Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uau, gente, que coisa! O primeiro ele fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu e você pensamos, imaginamos, desejamos. Ele já é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar, desejar, imaginar. Aí ele diz ainda assim, ó, conforme o seu poder, conforme a sua onipotência, o seu poder absoluto que opera dentro de nós, nos capacitando para o que for necessário, seja para executar uma tarefa, um projeto, algo que ele confiou nas nossas mãos, seja através de um sonho, de um projeto, de qualquer coisa, né? Ele deposita o seu poder em nós e faz infinitamente mais do que nós podíamos pensar, imaginar, nossa mente, mais do que a nossa mente humana limitada poderia pensar. Agora vamos falar sobre a onipresença. O que significa a onipresença desse Deus tão maravilhoso, todo-poderoso? Significa que ele é presente em todos os lugares. Isso significa que ele está aqui comigo, ele está aí com você no mesmo instante. Ele está com aquele seu familiar que talvez você orou agora há pouco. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele tem esse poder de estar completamente presente em qualquer lugar. Então a onipresença se refere à capacidade de Deus de estar presente em todos os lugares simultaneamente. Isso significa que Deus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço, como nós, seres humanos, estamos. Ele está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender. É difícil, né, na nossa mente humana limitada, mas ele é esse Deus surpreendente que é até difícil de falar, de descrever sobre quem ele é. Mas Jeremias
capítulo 23, versículo 23 e 24, diz assim: porventura sou Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconderei-me alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Uau, que palavra maravilhosa! Ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. E não existe lugar algum que Ele não possa nos ver, que Ele não possa nos enxergar. Até se Ele nos esconder, Ele é capaz de saber onde Ele escondeu. Ele consegue enxergar todas as coisas. Jeremias 23 diz essa palavra maravilhosa. Agora vamos falar de Salmos. Esse Salmos é muito maravilhoso porque ele descreve todos esses atributos de Deus que estamos falando no vídeo, né? A onipresença, a onipotência, a onisciência. Mas especificamente da onipresença, em Salmo 139, do versículo 7 ao 12, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não há como a gente escapar do olhar de Deus. Se você fizer sua cama lá no inferno, o salmista diz, o Senhor vai nos ver, Ele vai nos encontrar. Os olhos do Senhor estão todo o tempo sobre nós e não existe lugar que Ele não possa nos encontrar, que Ele não possa nos ver, que Ele não possa nos enxergar. Às vezes a nossa alma se encontra nas trevas, no mais profundo abismo, e a gente pensa, aqui Deus não vai me achar, aqui Deus não vai me encontrar, mas o salmista diz, para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Mas por quê? Porque foi Ele quem criou as trevas e luz. Então você pode fazer a sua cama no mais profundo abismo. Ele irá te encontrar lá, seja na mais profunda depressão, seja no mais profundo abismo do pecado. Ele irá te encontrar, porque os olhos do Senhor estão todo o tempo sobre ti. E não existe forma alguma de você escapar da sua presença maravilhosa. Agora vamos falar sobre a onisciência. O que é a onisciência? É o Deus que tudo sabe e tudo conhece. Então aqui a onisciência significa que Deus é a própria sabedoria e conhece todas as coisas. E aqui diz assim, Ele possui conhecimento completo e perfeito do passado, presente e futuro. Isso inclui não apenas conhecimento de eventos, mas também entendimento completo das intenções, motivações e pensamentos de nós, pessoas, humanos, filhos amados de Deus. Salmo 147:5 diz, grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Ou seja, não cabe na nossa mente humana limitada compreender os seus caminhos, a sua mente. Quem entende a mente do Senhor? Quem pode discernir? Hebreus 4:13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, em algumas versões, a quem temos de dar contas. Então ele conhece tudo dentro de nós, a nossa mente, os nossos pensamentos. Quando a gente tem um ato bom, a gente faz algo bom para uma outra pessoa, Deus conhece as motivações do nosso coração. Quando a gente faz a obra do Senhor, Ele conhece as motivações do nosso coração. Se a gente está fazendo aquele ato bom, verdadeiramente com boas intenções, com a motivação correta diante dele, de uma motivação santificada, ou são motivações egoístas, Ele conhece todas as coisas, Tudo está patente aos olhos daquele com quem temos de tratar, como diz em Hebreus 4:13. E Salmo 139, 1-6, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Eu amo falar esse me sondas e me conheces, porque quando falo de sondas, fala de sondar, daquela coisa de você sondar aquela coisa mais de forma profunda, íntima, sabe? E me conhece, ou seja, o Senhor sabe tudo sobre mim, o Senhor me conhece intimamente, sabe todos os meus pensamentos, sabe tudo que se passa dentro de mim. Tudo que me deixa mal, tudo que me deixa triste, tudo que é gatilho pra mim, que às vezes, coisas que às vezes eu nem entendo, que eu tô triste, eu nem entendo. Tu sabes de todas as coisas, tu me conheces melhor do que ninguém, porque tu és o meu Criador. É isso que o salmista está tentando dizer. Ele diz, sabes quando me sento e quando eu me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Uau! Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Uau, gente, essa palavra é linda demais. Medite no Salmo 139 inteiro, do começo ao fim, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Que palavra maravilhosa! Saber que o Senhor nos conhece, nos sonda de uma forma íntima, e antes que a palavra chegue na minha boca, antes que eu fale alguma coisa, antes que eu pense no que eu vou falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ele me conhece inteiramente, Ele conhece meu coração. Diante do Senhor nós estamos nus, despidos, a nossa alma, Ele conhece tudo dentro de nós. Quando a gente tenta fazer aparência de bonzinho, de boazinha, Ele olha e fala, filho, não é bem assim. Eu te conheço, eu sei esse coraçãozinho que ainda precisa ser tratado, esse coraçãozinho podre, que tá até fedido, como diz a pastora Helena Tanuri, tá até cabeludo, né? Então, se ele enxerga tudo que é em mim, eu posso contar para ele, falar, Senhor, eu tô com raiva, tô com ódio, tô com isso, tô com aquilo, tal pessoa me ofendeu, limpa meu coração, ser honesto com ele, vamos ser honestos. Porque Ele conhece todas as coisas. Nada está oculto diante dEle. Então a gente não precisa fingir nada. Diante dEle, nós não precisamos usar máscaras. A gente pode se despir completamente. Fala, Senhor, essa sou eu, Mariane, podre. Olha, isso precisa ser transformado em mim. Me transforma. Ele não vai nos julgar, mas Ele vai nos abraçar. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele entende. Leva em consideração que somos falhos pecadores, mas Ele olha a intenção do nosso coração. Há desejo de mudança? Há desejo de se tornar uma pessoa melhor? Então Ele enxerga todas as coisas e Ele nos recompensará pelo nosso esforço diário de nos santificar, de estar na presença dEle falando, me cura, me transforma, me restaura, me renova. Ele olha a intenção do nosso coração. Quando a gente erra, até mesmo tentando acertar, Ele fala, não filho, vem aqui, eu tô vendo o seu esforço, eu vou te ajudar. E Ele nos ajuda, e Ele nos recompensa. Então, a palavra final, né? Essa palavra tão linda que essa pessoa me indicou, me pediu para trazer aqui para o canal, que me abençoou tanto, é que pensar nos atributos de Deus me trouxe paz. Eu já falei isso algumas vezes no início, ao longo do vídeo, traz paz, porque às vezes a gente foca, muitas das vezes, no problema, nas circunstâncias, quando a gente está tentando ser transformado, a gente foca na gente mesmo, quando na realidade os nossos olhos precisam estar voltados para esse Deus, olhando e admirando, adorando Ele por Ele ser esse Deus todo-poderoso, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas, que está no comando de tudo, que luta e peleja as nossas causas, que não existe nada impossível para Ele. Muitas das vezes é somente isso que nós precisamos, tirar o foco de nós mesmos, porque às vezes a gente se martiriza e fala, eu não transformo nunca, eu não melhoro nunca, eu estou nesse processo. Tire os olhos de você, é isso que nós precisamos, vamos focar os olhos nele, nesse Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, que conhece o mais profundo do nosso coração, que nos ajuda no nosso processo de cura, de libertação, de transformação, nesse Deus que para ele nada é impossível e que até o diabo é o diabo dele, porque ele só permite que o diabo vá até certo ponto, porque ele tem o controle até do diabo nas suas mãos e ele vai fazer com que cada mínima coisa contribua para o meu e para o seu bem de alguma forma. Isso traz essa paz que excede todo entendimento. Às vezes o que falta para a gente ter essa paz que excede todo entendimento é justamente isso, da gente olhar e falar assim, não, mas olha o Deus que está guiando a minha vida, olha quem é meu Pai, olha quem é o Senhor da minha vida, é o Deus Todo-Poderoso, o poder do inimigo é nada perto do poder do meu Deus, e é Ele quem guerreia as minhas causas, e em Jesus eu sou muito mais que vencedora, então nós só precisamos disso muitas das vezes, olhar para quem Ele é, admirar Ele, adorar Ele, falar, Senhor, obrigada, porque Tu és um Deus Todo-Poderoso e cuida de mim, e peleja as minhas causas, e guarda a minha família, e faz o que for necessário para que eu seja salva, transformada, e usa tudo para a Tua glória, e usa tudo para o meu bem, cada processo, cada dor, cada ferida que eu enfrentei, tudo o Senhor está no comando, usando tudo, convertendo tudo para o meu bem. Então que essa palavra traga paz para a sua vida, entendendo, né? Eu até escrevi aqui, esses atributos de Deus traz paz, conforto e segurança para o nosso coração, nos faz confiar nele de olhos fechados, com a compreensão de que ele sabe de todas as coisas, está guiando a nossa vida de acordo com o seu plano perfeito. Então, para finalizar, acredite nisso, que tudo que acontece na sua vida, quando você está se submetendo à vontade dele, está te guiando para os planos perfeitos que ele traçou para a sua vida, antes da sua, não vou dizer nem no ventre materno, eu vou dizer antes da sua concepção, no ventre materno, porque Salmista diz que ele já escreveu e determinou todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda, ou seja, quando a gente nem havia sido concebido ainda.
Então, que nós possamos confiar nesse Deus de amor, nesse Pai poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, com todo o nosso coração, porque Ele é digno da nossa confiança. Ele entregou o seu Filho por amor de nós. Então, o que Ele não é capaz de fazer por nós quando nós obedecemos, vivemos uma vida de obediência, de entrega, de renúncia, sabe, rendida aos seus pés, com humildade, com submissão. Então, vamos nos sujeitar ao Senhor e deixar com que Ele guie toda a nossa vida, porque Ele é digno da nossa confiança e tem todo o poder para fazer o que for necessário, reverter qualquer situação em nosso favor, se for necessário. Que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida, que Deus abençoe a moça que mandou a indicação, né, dessa palavra. Se eu não me engano, o nome dela é Vitória. Que Deus abençoe sua vida, Vitória, continue sendo usada pelo Senhor, que eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou no seu coração essa palavra. E tenho certeza que assim como foi uma bênção para mim, será para você e para todas as pessoas que irão assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu sempre trago vídeos para abençoar e edificar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.